Nós estamos usando algumas metáforas bíblicas e nós usamos a figura da formiga que está em Provérbios capítulo 6, do verso 6 ao 8. Então nós vamos dar continuidade. Ontem eu falei apenas sobre 4 pequenos pontos importantes que a gente aprende com a formiga. E eu falei uma coisa ontem, quero repetir hoje. Nós estamos, esse projeto que eu estou fazendo aqui às tardes, chama-se Mentoria Ninho das Águias. Então é uma mentoria espiritual, de direção espiritual para as águias. Pessoas que têm visão de empreendedorismo, visão espiritual, ministerial, pessoas que querem ampliar seus horizontes, expandir seu ministério, expandir suas zonas de conquistas. Quem não tem vontade de expandir? Então, eu estou sendo boca de Deus, canal de Deus aqui, para ajudar nessa mentoria de para alavancar seu ministério, suas conquistas ministeriais, espirituais, enfim. E tudo que está na Bíblia é para o nosso bem-estar, para nos ensinar princípios, para nos ensinar valores, para nos ensinar direção. E a gente tem que aprender. E uma das coisas que a Bíblia menciona são algumas figuras humanas ou figuras de animais, figuras geométricas, figuras às vezes inanimadas, objetos, mas tudo tem um sentido de ensinamento. Então pessoas inteligentes pegam esse ensinamento e aplicam à sua vida. E uma das características, das formas de Deus ensinar para a gente, nos ensinar sobre muitos valores espirituais, é através de metáforas. E eu vou usar aqui a metáfora das formigas, né? E elas são importantes. Elas não seriam se não estivessem na Bíblia, mas elas foram usadas aqui como exemplo, como modelo de ensinamento, de direção para a nossa vida. E vou ler aqui o texto de Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 até ao 8. O texto diz: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos seus caminhos e aprenda com ela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor e nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Então, para quem vai assistir essa live, quem está aqui ou vai assistir posteriormente, quem for assistir toda essa live, é importante depois você assistir a primeira, quem não assistiu a primeira, porque ali eu falo sobre 4 pontos importantes, muito significativos, que a gente aprende com as formigas. E hoje eu quero falar sobre mais alguns aqui, vou ver em quanto tempo, nós vamos falar no máximo aqui em 30 minutos, então quero ver quantos pontos fundamentais de sabedoria a gente pode aprender com as formigas. Então eu li aqui que o escritor de Provérbios nos manda observar as formigas, aprender com elas, e ele diz, elas não têm chefe, não têm líderes, não têm supervisores, não têm governantes, mas elas trabalham, elas entendem para que vieram, elas têm um propósito, entenderam seu propósito e agem, trabalham no seu propósito. E isso que é o importante para nós. Então eu queria falar hoje sobre alguns aspectos que a gente aprende com a formiga. E como nós estamos falando de mentoria, o que é mentoria? É aconselhamento, é direção, são sugestões, são indicações que a gente dá para a vida, para que as pessoas caminhem para a vida, né? A Bíblia é um livro de ensinamentos, de princípios, de valores, tanto espirituais como comportamentais, financeiros, familiares, sociais. Então, quando a gente tira os princípios da Bíblia e aplica a nossa vida, com certeza nós temos uma vida muito melhor. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui que a gente aprende com a sabedoria das formigas é
que elas têm inteligência de sobrevivência. E o que é isso? As formigas, elas não têm nenhuma resistência aparentemente física, elas não têm nenhum poder sobrenatural para sobreviver. Mas olha o que diz Provérbios 30, 25, o texto diz assim: elas, as formigas, são um povo sem força. Quer dizer, elas não têm nenhum poder sobrenatural, elas não têm nenhuma outra característica de potencial, de força, que tem a ver com o power, né? Mas elas têm inteligência sobrenatural para sobreviver. E isso é importante, isso é sabedoria, isso é inteligência. Então elas sobrevivem por causa da sua inteligência. E elas nos ensinam o princípio da sobrevivência por inteligência. E nós precisamos aprender isso. Elas lideram, elas são líderes por natureza e elas aprenderam a sobreviver. E por esse instinto de sobrevivência, elas se mantêm. Agora, qual a aplicabilidade dessa palavra para a nossa vida? Talvez você seja um líder, ou um mentor, ou um pastor, não sei qual é a sua posição, mesmo um empreendedor, um empresário, você lidera pessoas, mesmo que você não trabalhe diretamente com liderança, mas você no mínimo deve ser líder da sua própria vida. E para você conquistar coisas na vida, você vai precisar aprender a liderar e ter esse instinto de sobrevivência. Por quê que ela nos ensina a sobrevivência? Porque por pequeno que ela é, por ser um ser tão minúsculo, tão pequeno, tudo no mundo é desproporcional ao tamanho dela. É muito grande, não é? Então tudo seria uma espécie de ameaça para a formiga, porque ela é pequena e ela é frágil. Qualquer vento, ventania, ou água, ou qualquer outro inconveniente pode ameaçar a sua existência. Mas ainda assim, elas sobrevivem. No meio dessa oposição toda, elas permanecem. O formigueiro permanece. E por onde você vai, você encontra formiga no chão andando. Então, esse é um instinto natural que ela nos ensina. E qual a aplicabilidade para nós? É que, da mesma forma, nós precisamos entender que Deus nos deu graça, nos deu sabedoria, nos deu entendimento, nos deu capacidade para sobrevivermos. Porque, às vezes, nós vamos encontrar tanta oposição muito maior do que a gente, muito mais desproporcional em relação ao nosso tamanho, à nossa condição, às vezes física, às vezes financeiras, e às vezes até mesmo espiritual ou emocional. Então tem coisa muito maior que muitas vezes nós vamos ter que enfrentar e encarar. Mas se temos esse instinto de sobrevivência, nós prevaleceremos. E essa é a ideia de Deus para nós. Que você vai prevalecer independente de ter oposição na vida, de sofrer danos ou de ter opositores ou adversários ou adversidades maiores do que você. Seja em que área for, se você é um comerciante, você é um empreendedor e você se atira ao mercado, saiba que vai ter gente muito maior do que você, com maior capacidade financeira, com maior potencial de distribuição, talvez uma logística maior, melhor, para colocar seu produto no mercado e vai competir com você. E de repente você vai ter que sobreviver a isso, para você não fechar as portas, para você não fracassar. Não é assim? Da mesma história no ministério, na vida espiritual, você vai ter lutas, você vai ter dificuldades, às vezes você vai ter um adversário muito maior, às vezes vai ter problema muito maior para você encarar, para você enfrentar. Mas o que você vai fazer? Vai arregar? Vai desistir? Ou vai entender que se Deus está te dando essa condição de ir, ou de estar naquela posição, ou naquele negócio, naquele ramo de negócio, é porque você tem condição. Então, aproveite a sua oportunidade e vai em frente, porque Deus é contigo. Amém? Então, desenvolva esse instinto de sobrevivência,
dentro de você, independente do tamanho dos adversários ou das adversidades. Um outro princípio que a gente aprende com as formigas, que eu chamo de o princípio da disposição. Qual é o princípio da disposição? As formigas têm o princípio da disposição, elas têm disposição para agir, para trabalhar. Vê que elas, durante o verão, elas trabalham incansavelmente para estocar alimento, como nós vimos aqui no texto, para estocar alimento para o tempo do inverno, para o período do frio, chuvoso, o período em que elas não podem estar fora do formigueiro. Então, elas não medem esforço, faça chuva ou sol no período do verão, elas estão trabalhando, elas estão envolvidas no seu projeto, elas não são o tipo desistente. Por isso que o texto que nós lemos diz assim, vai ter com a formiga. Se eu pudesse interpretar para a nossa realidade, eu diria assim, olha, marque uma consulta para qualquer pessoa que quer desistir da vida ou que está fazendo o corpo mole para construir alguma coisa, para permanecer. Eu diria para a pessoa assim, olha, faz o seguinte, marque uma consulta com uma formiga, tenha uma mentoria com uma formiga, ou marque uma consulta com ela, para você saber como é que ela age nesse período que ela está vivendo. Como é que ela reage aos ambientes que ela vive. Não faz sentido? Então, quando ele diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, ele quer dizer, você que está fazendo corpo mole aí, vai ter uma consulta com a formiga, procura saber o que faz com que ela se mantenha sempre ativa, trabalhando. Qual é o fator, qual é o combustível principal da formiga? É a disposição. A pergunta para você é, você tem disposição? Porque disposição é o nome já diz, é um dispositivo para a ação. Disposição significa ter um dispositivo interno, mental, emocional, espiritual, funcional dentro de você, que te ativa para a ação. Então, disposição é um dispositivo para a ação. Você age, você vai para cima, você parte para cima daquilo que você quer. O problema das pessoas que muitas vezes não conquistam muita coisa na vida, que têm poucas conquistas, é porque elas não têm disposição para agir. Elas não têm disposição para caminhar. Elas não têm esse dispositivo. Como eu disse aqui para você, nós precisamos do dispositivo da ação. Então, disposição que a formiga tem para trabalhar em qualquer ambiente, seja hostil, seja opressivo, seja adverso, ela está lá. Então, nós precisamos desenvolver dentro de nós o dispositivo da ação. Aí eu pergunto para você, você tem o dispositivo da ação na sua vida? Naquilo que você está fazendo, no seu ministério, na sua liderança, no seu trabalho, não sei qual é a área exata que você está trabalhando, não sei por que você entendeu que deveria participar dessa mentoria, se é o seu trabalho particular, seu trabalho secular, ou seu ministério, ou até mesmo sua vida familiar, uma área da sua vida que precisa de gerenciamento. Não sei, mas uma coisa é certa, aprenda a ter disposição. E quem está ensinando isso é a Bíblia. É o escritor de Provérbios para nos dizer, para nos colocar como referência a formiga. Olhe para a formiga, tenha uma consulta com a formiga e veja que ela tem disposição. Então, aciona aí esse dispositivo de ação na sua vida, tá? Para você agir independente do clima, da situação financeira, da adversidade, dos oponentes, vá para cima, participa, compartilha das bênçãos de Deus. Um outro princípio aqui, que nós aprendemos com as formigas, segundo o texto ali que lemos, de Provérbios 6, é que elas têm propósito e meta. Sim,
As formigas têm propósito e meta. Então elas trabalham com propósito e trabalham com metas. E tudo isso bem definido. E sabe o que eu vejo? Muita gente quer conquistar coisas na vida, quer vencer, quer caminhar, quer ter sucesso na vida espiritual, no seu ministério, na vida familiar, na vida de empreendedorismo, dos negócios, mas muitas vezes não entende o seu propósito e não tem metas. Então o que é propósito? O propósito é a razão da existência de algo. Então, quando você tem um ministério definido, ele é o seu propósito. Entende? Você tem um casamento, você quis construir uma família, a sua família é o seu propósito. Você quer construir um ministério, ele é o seu propósito. Você tem uma empresa, quer construir num determinado ramo, esse é o seu propósito. Agora, quais são as suas metas? A meta é o foco que vai te levar para cumprir o seu propósito. A meta é o que você desenvolve, é o que você faz. É como você faz, é como você trabalha, né? Vamos usar aqui, mais uma vez, o exemplo da formiga. Ela é o nosso modelo. Então, o que as formigas fazem? Elas estocam alimento durante o verão, elas conseguem o máximo de quantidade possível de alimento para quê? Para o inverno, não é isso? Então elas estocam alimento lá no depósito do formigueiro. Elas vão lá, estocam o máximo possível, tudo que o formigueiro comportar de alimento, elas levam para lá. Então, podemos dizer que o propósito é encher o formigueiro de alimento. E a meta, o que é? É conseguir esse alimento para estocar. Então, é isso que precisamos entender, tá? Eu não sei qual é o teu alimento, por que você está trabalhando, por que você vive na vida espiritual. Qual é o teu propósito? Porque quando você descobre o seu propósito, você entende o seu propósito, você então vai trabalhar para realizar esse propósito. Sabe o que acontece com muita gente? Que às vezes as pessoas não entenderam o seu propósito, e por não entenderem o seu propósito, elas não criam metas, não trabalham, e elas não têm um objetivo na vida, porque não sabem o seu propósito. Então, quando você tem propósito, você vai até o fim da sua jornada para cumprir o seu propósito. Então, estocar alimento nos depósitos do formigueiro é o propósito das formigas. E achar o alimento, onde vão achar, procurar o alimento, ir atrás do alimento, carregar o alimento para os depósitos do formigueiro ou são as metas dessas formigas. Então isso a gente precisa entender, para que você desenvolva a sua vida, seu ministério, sua carreira, tudo aquilo que você quer fazer ou empreender na vida, seja no campo espiritual, que é o ministerial, ou seja, no campo secundário, no campo secular, né, do empreendedorismo. Um outro princípio que aprendemos aqui com as formigas é que elas aprenderam, e elas são exímias nisso, elas são treinadas nisso, elas aprenderam a transposição de obstáculos. O que é isso? Passar obstáculos. Então as formigas, elas superam qualquer obstáculo que está na frente. Não sei se você já percebeu, elas passam por cima de qualquer coisa, carregando o seu alimento. Então isso é superação de obstáculos, porque elas têm propósito. Então a mesma história vai acontecer com você, na construção do seu ministério ou da sua carreira profissional. Você vai encontrar muitos obstáculos pela sua frente. Eu não conheço ninguém, e você há de convir comigo, porque provavelmente você também não conhece pessoas que tiveram sucesso, que construíram um ministério de sucesso, uma carreira de sucesso, que não tiveram que enfrentar obstáculos. Quais são os obstáculos da vida? São adversários e adversidades. São dificuldades.
Imagina uma formiga tão minúscula, ela tem que passar por cima de uma trave ou de um pedaço de madeira que está no seu caminho. Ela sobe, ela atravessa e vai em frente. Às vezes tem uma pedra na frente, ela passa por cima da pedra, ela prossegue, ela vai em frente, porque ela tem um objetivo. Então, assim vai ser conosco, ou já é com você. Você tem obstáculos para onde você for. Agora, uma coisa que nós temos que aprender é que obstáculos não são paralisadores de propósito. Obstáculos são apenas etapas que precisamos passar ou percorrer para chegar até o nosso destino, para chegar até onde você quer chegar, entende? Ao cumprimento do seu propósito. Então, os obstáculos, eles não podem ser vistos como impedimentos. Eles têm que ser vistos, para quem quer vencer na vida, ser vistos como simplesmente etapas. Porque é assim que Deus gostaria que nós olhássemos. Amém? Então Deus, sempre que olhar para você, Ele vai ver uma pessoa capaz de chegar ao destino que você almeja, mas uma coisa é certa, você vai ter que vencer obstáculos. Então aprenda isso com as formigas. Outro princípio aqui, que eu chamo de o princípio da persistência. Então, persistência é uma das características das formigas. Então nós podemos dizer que elas são teimosas. Se eu tivesse que definir a persistência, é teimosia. Mas eu quero te dar aqui o conceito da palavra persistência. A palavra persistência, ela é uma palavra dupla. Ela vem da palavra per no grego, quer dizer, vem de persona, de pessoal, você. Entende? Eu. E sistência pode vir de insistência, pode vir de assistência. Então seria uma autoassistência ou uma autoinsistência. Entende? Então persistir é quando você entende que depende de você, unicamente de você. E depende dessa insistência. Que se você não insistir, você simplesmente vai fracassar. Então podemos dizer que elas são teimosas por serem insistentes. Por isso que elas não desistem. Elas não desistem dos seus objetivos. E todas as vezes que você quiser guardar uma coisa, vamos usar um exemplo aqui. Se você quer esconder o açúcar, né, de um lugar onde tem muita formiga, você pode botar no recipiente, fechar, as formigas vão estar lá. Elas descobrem, elas por instinto, elas conseguem sentir onde está o açúcar ou algo que lhe interesse, que pode ser um tipo de alimento para ela. Então ela insiste, ela vai em busca. Você pode tirar as formigas dali, daqui a pouco tem outras formigas, porque elas insistem quando elas têm uma meta, quando elas têm um alvo, quando elas têm um objetivo. Você pode trocar de lugar, mas elas vão sempre descobrir onde está o doce ou aquilo que você escondeu. Isso aí é persistência. Agora, qual é o contrário da persistência? É a desistência. Então toda pessoa que não persiste, ela vai desistir. Ou toda pessoa que não tem esse instinto de persistência, ela vai ter a desistência. Você conhece pessoas que desistiram? Já desistiram do ministério, já desistiram da família, tem gente que desistiu do casamento, não é assim? Que já desistiu dos seus propósitos. Teve gente que abriu uma empresa, começou a vir as dificuldades, os problemas, e ela fechou. Né? 80% das empresas que abrem no Brasil, elas não passam de 2 anos. Olha, que coisa!
80% das empresas não passam de 2 anos. Das pequenas empresas, principalmente, né? Elas fecham as portas. O que é isso? O que levou essas pessoas a fecharem as portas? Às vezes, é justamente essa consciência de lutar, de persistir, saber que você está enfrentando uma dificuldade e que todo princípio, todo início é muito difícil. Até você consolidar algo, tem que ralar bastante. Só que isso tem ido também para o ministério, tem ido também para a igreja, tem ido para a família. As pessoas desistem das lutas, elas não são persistentes, elas não trabalham. Então a formiga, aqui na Bíblia, é um símbolo de persistência. E sempre que você olhar para a formiga, aprenda a desenvolver a persistência na sua vida. Eu li uma vez a história, todo mundo já ouviu certamente a história, ou conheceu a história de um imperador chinês chamado Gengis Khan. Eu estava lendo a história de Gengis Khan e um dia, nessas leituras, eu observei uma coisinha bem uma historinha pequena, mas que serve de inspiração para nós. Entre muitas vitórias de Gengis Khan, quem conhece a história sabe que ele foi um grande vencedor, né? Ganhou muitas batalhas, ganhou muitas lutas, que aliás, se alguém for curioso e gosta, no Netflix tem uma série chamada Marcos Polo. Então, você vai encontrar na história de Marcos Polo, você vai encontrar a história de Gengis Khan. Então, Gengis Khan foi esse imperador chinês e um grande guerreiro, ganhou muitas batalhas, muitas lutas, mas uma das grandes batalhas trouxe derrota para ele. E para ele não morrer, ele já tinha perdido quase todo o seu exército, e para ele não morrer, ele foge, ele vai embora. E ele se esconde num celeiro. E ele estava ali naquele celeiro, calado, em silêncio, com medo de ser agredido, de ser morto, de ser assassinado. Só que, na sua ociosidade, ele começa a observar, ele vê uma pequena formiga com uma folha, um pedaço de folha nas costas e subindo uma tábua. Só que a tábua era íngreme e era muito maior, obviamente, do que aquela formiga. E ela estava com aquele pedaço de folha nas costas que era pelo menos 50 vezes mais do seu tamanho. E não sei se você sabe, mas uma formiga é capaz de carregar 50 vezes o seu próprio peso. Ela tem capacidade para carregar 50 vezes o seu próprio peso. Então Gengis Khan começou a olhar para aquela formiguinha, ela tenta subir aquela tábua e ela cai. E ela tenta de novo e cai. E ele ficou observando. Ele contou as vezes que aquela formiga tentou e caiu 71 vezes. E na 72ª vez, ele percebeu que aquela formiga conseguiu o que ela queria, que era subir aquela tábua e chegar até o seu objetivo, e carregando aquela folha nas costas. Então, aquilo entrou dentro dele e Gengis Khan começou a ser possuído por uma força, por uma graça de coragem, de ousadia, que ele começou a pensar, poxa, se uma pequena formiga insistiu 72 vezes até conseguir o seu objetivo, por que eu vou desistir? E então ele tomou força, tomou coragem e voltou para o combate, voltou para a batalha, voltou para a guerra e ganhou. Ele conseguiu rebanhar o seu exército de novo e todos viram ele motivado e ganhou aquela batalha. Uma formiga inspirou o sujeito. Agora, o que eu quero dizer para você aqui
é que a persistência, todo líder, todo homem de Deus, todo pastor, todo empreendedor, toda pessoa visionária que quer construir alguma coisa, precisa aprender a ser persistente. Porque se você não for persistente, você será um desistente. Então toda pessoa que não persiste, ela desiste. Porque persistência é um combustível de continuidade. Persistência é o combustível para você se lançar e permanecer e crescer. Mas a desistência é a ausência desse combustível de continuação. Você entendeu? Por que muita gente desiste, muitas vezes, dos seus alvos, dos seus objetivos, dos seus propósitos? E eu espero que você não seja um desses. E o outro, eu quero falar sobre mais dois ensinamentos aqui, dois princípios que aprendemos com a formiga, do texto de Provérbios, que eu chamo de parceria e companheirismo. Que princípio é esse da parceria e do companheirismo? As formigas nos ensinam esse princípio. É o princípio de andar junto. É o princípio de se encontrar em grupos organizados. Amém? Você nunca vai encontrar formigas em grupos, ou melhor, isoladas, separadas, em ambientes isolados. Você vai encontrar a formiga trabalhando pelo formigueiro. Você vai encontrar a formiga trabalhando com o mesmo objetivo. Então você não vê nenhuma formiga egoísta ou vivendo o individualismo. Você não consegue perceber uma formiga vivendo o individualismo, porque todo o seu trabalho, toda a sua produtividade é em prol do formigueiro. O que isso nos ensina? Que nós, que somos empreendedores, visionários, pastores, homens de Deus, pessoas que estão construindo o reino de Deus na terra, que estamos vivendo, precisamos também desenvolver esse princípio do companheirismo e da parceria. Você não pode produzir sozinho. Você não pode trabalhar sozinho, você tem que trabalhar com outras pessoas, você tem que produzir com outras pessoas. A Bíblia diz que melhor é o trabalho de dois do que de um. Você já viu isso? Lá no livro de Eclesiastes, não é assim? É melhor serem dois do que um, porque o trabalho dos dois tem muito mais valor, tem muito mais resultado, não é isso? Isso se chama sinergia. Você já ouviu falar da lei da sinergia? É isso. É a parceria, é a unidade, é trabalhar em conjunto, é trabalhar juntos, é trabalhar não pelo individualismo, mas trabalhar no conjunto para realizar. Então, eu trabalho com parceria, eu trabalho com companheirismo. Ninguém pode trabalhar só. Toda pessoa que trabalha só no reino, na obra, até mesmo numa empresa, num empreendimento, essa pessoa, com certeza, vai ter prejuízos. Ela vai falhar, ela vai perder alguma coisa. Entende? Faz sentido isso aí para você? Sabe o que eu vejo hoje? No reino de Deus, muito individualismo, na igreja, nos ministérios. Eu vejo as pessoas lutando, mas elas estão só. Elas não querem compartilhar. Elas não querem participar. Elas não querem unidade. Elas não querem parceria. Elas não querem companheirismo. E elas se isolam. E com isso elas perdem. Toda pessoa que trabalha no individualismo, ele revela egoísmo. E com isso, ele perde. Porque às vezes você não sabe fazer determinada coisa, mas o teu parceiro sabe. Ou às vezes você está com muita dificuldade de realizar uma coisa, o teu parceiro te ajuda a terminar. É assim, né? Então no reino de Deus é assim. Jesus, você vai encontrar a história de Jesus, ele trabalhando parceria. Jesus enviava de 2 em 2. É assim que funciona. Aqui em nossa igreja, eu desenvolvi um método do nosso trabalho de discipulado que eu chamo de fator 2. O que é o fator 2? Um que discipula o outro, que cuida do outro. Então o fator 2 é um trabalho
que um alimenta o outro. Mas é assim que funciona. Para que cresça, né? Você vai sempre encontrar parceria na Bíblia. Nada sozinho. Por quê? Porque o trabalho de produtividade maior vem pelos dois. Então, as formigas trabalham essa parceria. A formiga age assim. Todo líder que é isolado, que trabalha só, toda pessoa que trabalha sozinho, ele um dia vai ter problemas, porque é muito melhor trabalharmos juntos, tá? Então, se você não gosta de trabalhar com outras pessoas, é bom rever esses valores. E o último princípio aqui, sobre as formigas, que nós aprendemos aqui do livro de Provérbios, é que eu chamo de o princípio da antecipação. Que princípio é esse? O que é antecipação? É preparar-se para a chegada do futuro. O texto que nós lemos de Provérbios 6 diz que as formigas se preparam para o futuro. Elas estocam o alimento no verão para o tempo do inverno. Então o que é isso? Antecipação. E todo bom líder, todo grande empreendedor, todo pastor, todo homem de Deus, toda pessoa visionária precisa trabalhar ou desenvolver o princípio da antecipação. Por que o princípio da antecipação? Como eu falei, é preparar-se para a chegada do futuro. É antecipar-se, é preparar-se com antecedência, né? É prevenir-se para que você não seja pego de surpresa. É se programar para evitar uma urgência ou uma emergência. Você conhece pessoas que não se programam, não se preparam e são sempre surpreendidas? Tem gente que está vivendo sempre no campo da emergência ou da urgência, porque não se preparou. Faz sentido isso? Não se antecipou. Então, quando você se antecipa, você se prepara, você se capacita, você já está com o olho no futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ontem, que inclusive quem não assistiu a live de ontem precisa assistir, porque é a primeira parte dessa mentoria de hoje. É a primeira parte. E ontem eu falei sobre a apólice de futuro, porque a formiga tem o apólice do futuro. Ela trabalha com visão no futuro. Ela é visionária do futuro. Então eu chamo de apólice do futuro. Não tem apólice do seguro? Por que uma seguradora faz uma apólice de seguro com você? Qual é a mensagem que ela traz? É para você prevenir o seu futuro, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, não é? Então você tem que deixar alguma coisa. Você tem que se preparar. Então, pagar ou construir ou assinar uma apólice de seguro é prevenir o seu futuro. E eu falei ontem, um dos pontos que eu falei nessa mentoria de ontem, aqui do Ninho das Águias, e se você é uma águia, você vai lá e assiste a primeira live de ontem, você vai ver que quando eu falei da apólice do futuro, a formiga ela cria a sua apólice do futuro. Ela cria. Quando? Quando ela estoca alimento. Porque ela sabe que o futuro vai chegar. Ela sabe que o inverno vai chegar. E no inverno ela não vai poder fazer nada. Porque é período de frio. É período de hostilidade. Então é o período que ela vai hibernar. É o período que ela vai estar lá no formigueiro. Mas para isso, ela já se preveniu, já se preparou, já estocou alimento. E eu estava falando dessa capacidade do líder. Então, a mesma coisa, o líder se antecipa. Nós nos antecipamos para não viver a emergência ou para não vivermos a urgência. Entende? E eu espero que você não viva com esses princípios de urgência ou de emergência. E todo líder que não se prepara, ele vai viver isso um dia. Então, seja um líder de antecipação. Desenvolva o princípio da antecipação, tá? O bom líder é aquele que está à frente do seu tempo, à frente do seu povo, à frente de todo mundo. Um dia, em João, capítulo 4, ali naquela história ali da mulher samaritana, aquela coisa toda, você sabe, você já leu? Tem uma ocasião em que os discípulos
chegam com Jesus e falam assim, eles ficam admirados porque Jesus está conversando com a mulher samaritana. Aí, depois de bate-papo, Jesus diz assim, os campos já estão brancos para a ceifa, né? Não é isso que Jesus diz? Veja os campos. Primeiro ele diz assim, vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a ceifa, mas eis que eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. O que ele quer dizer com isso? Qual é o ensinamento aqui para nós? Que todo líder visionário, que é o caso do Senhor Jesus, ele vê o futuro. Enquanto os discípulos achavam que ainda faltavam 4 meses para a colheita, Jesus já estava vendo o outro lado, já estava colhendo outra coisa, vidas, pessoas. E ele diz, o campo já está branco, já está pronto para colher, é só colher. Você entendeu? Quando ele fala os campos já estão brancos para a colheita, porque ele olha para a montanha, para a colina, e vê a mulher samaritana descendo com todos os samaritanos que queriam encontrar Jesus. Porque ela disse, olha, venham conhecer o cara, o profeta. Ele disse tudo sobre mim, esse homem é o enviado. E todo mundo vem. E os samaritanos usavam uma roupa meio branca, era costume. Então, quando Jesus olha para aquela multidão de samaritanos descendo a colina, ele diz, os campos já estão brancos para a ceifa. Um líder é visionário, ele enxerga o futuro. Então as formigas nos ensinam esse princípio. E todo bom líder, toda pessoa que quer crescer, que quer desenvolver, ela precisa desenvolver o princípio da antecipação. E se as formigas estão na Bíblia envolvidas com esse princípio, nós também precisamos desenvolver. Se as formigas estão lá para nos ensinar isso, temos que aprender e desenvolver isso, amém? Então, as formigas sempre estão fazendo algo agora, no presente, para o seu futuro. Elas sempre estão fazendo alguma coisa hoje, tudo, ou melhor, tudo o que as formigas estão fazendo hoje é sempre se preparando para o seu futuro. Elas estão fazendo algo que vão precisar no futuro. Então, o que ela está estocando hoje é porque ela vai precisar no futuro. E isso é um ensinamento para mim e para você. Tudo que você constrói hoje, você vai ter resultados no futuro. Talvez você não esteja vendo o resultado do seu trabalho hoje, mas continua construindo, continua fazendo, porque você vai colher lá no futuro, você vai colher mais na frente, você vai receber. Então, isso aí, essa é a mentoria do futuro, amém? Que eu estou fazendo aqui com você. Então, a formiga, ela não foca no passado, ela foca sempre, ela não foca no passado e nem foca no presente, ela está sempre de olho no futuro, ela está sempre focada no futuro. Por isso que ela trabalha tudo hoje, tudo que ela faz hoje, a formiga, é visando o amanhã. Assim tem que ser um líder, um empreendedor, uma pessoa visionária, uma águia. Como essa mentoria é para águias, por isso que se chama mentoria Ninho da Águia, é para águias. Você é uma águia, então esteja preparado para o futuro. Tudo que você está construindo hoje é futuro. Ou talvez você olhe para o seu ministério hoje, ou para aquilo que você está construindo hoje, e veja tão pequeno. E às vezes nem você mesmo acredita. Quando você trabalha com visão no futuro, o início, as coisas pequenas hoje não importam muito. Sabe por quê? Porque a sua visão é futuro. E no futuro você não se vê daquele tamanho. No futuro você está grande. No futuro você é maior. No futuro você é gigante. No futuro você já conquistou muita coisa. Essa é a visão. Essa é a ideia. Muito bem, então essa é a palavra de hoje, dessa mentoria para você. Você que é águia, cola comigo, fica junto, amém? Amanhã eu vou ter mais uma mentoria. Amanhã não vamos mais falar sobre formiga, vamos falar sobre outra coisa. Mas amanhã vamos ter outra mentoria. Eu estou fazendo à tarde, sempre às 4 horas da tarde, então você pode chegar junto. Eu sempre anuncio aqui o tema da nossa mentoria de amanhã. Então, isso é uma mentoria. São conselhos, são orientações para você. Você que é pastor, você que é apóstolo, você que é um líder na sua igreja, ou você que é um empreendedor, você que é um profissional. Está vendo esse monte de
de certificados que estão aqui atrás? Tem mais de 40. Tudo é na área de treinamento, de liderança, de gestão, de recursos humanos, de análise de comportamento, eu sou Master em Inteligência Emocional, em PNL e uma série de coisas. Tudo isso eu quero compartilhar com você. Tudo que eu aprendi eu quero compartilhar com você. Só que eu estou trazendo tudo à luz da Bíblia. Toda a minha mentoria é à luz da Bíblia. Quer fechar? Vem junto. Fica junto aí. Falou contigo? Aprendeu alguma coisa? Então compartilhe o link, manda para muito mais pessoas. Manda para gente, manda para outros líderes. E você que não assistiu a primeira live sobre formigas, foi ontem. Está salvo aqui na minha página. Então assiste lá e depois você assiste quem pegou no final aqui, volta no início para pegar. Falei hoje sobre 7 princípios que aprendemos com as formigas sobre a sabedoria das formigas e que devemos aplicar à nossa vida de liderança. Ontem falei sobre 4 princípios de sabedoria que devemos aplicar à nossa vida. Então ao todo foram 11 princípios de mentoria, de liderança sobre a sabedoria das formigas, ok? Então aprenda isso, aplique a sua vida, seja muito abençoado. Quero só orar aqui para encerrarmos esta live.